Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Connect Time e o tema de hoje é o poder da fala. Será que vocês já sabem quem é o convidado de hoje? Então eu vou dar mais uma dica para vocês. Com mais de 20 anos de carreira, ele deixou para trás o medo e a timidez de falar em público para criar uma carreira de palestrante e empresário bem-sucedido. Nos últimos anos, foi responsável por ensinar a mesma metodologia que usou na sua vida para dezenas de outros palestrantes que saíram do zero e atingiram o sucesso. Mas o foco do executivo e palestrante agora é outro: compartilhar experiências. Dessa forma, ele leva seu conhecimento através de palestras, mentorias, cursos e livro. É claro, é dele que eu estou falando. Franco Júnior. Muito obrigado, Franco, pela presença. Fique à vontade. Eu que agradeço muito o convite, agradeço esse bate-papo, agradeço o cafezinho que já estamos aqui tomando. E sempre, meu avô sempre dizia, Adilson, quando tem um café gostoso e alguém bom de prosa, um bom papo sai. Já então, tá cá estamos. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, eu só quero frisar aqui, né, a gentileza do Franco. Ele tem uma agenda super apertada e, é claro, não pode ser, né, o palestrante mais contratado do Brasil hoje dentro desse tema que fala do poder da oratória, né, Franco? Então, aqui diante de todos, eu agradeço de coração mesmo o senhor apertar aí mais um pouco para ceder esse tempo para nós. Obrigado, de coração. Quando você me convidou, eu nem considerei que foi um convite, eu considerei que foi uma convocação. Porque com amigos nós sempre arrumamos tempo e é uma alegria vir aqui falar sobre algo que eu amo de paixão, que é comunicação, relacionamento humano e principalmente como nós podemos desenvolver a nossa carreira e a nossa vida através de mudanças simples, no jeito de falar, no jeito de se comunicar. Franco, que sensacional esse. Até você falou relacionamento humano. A oratória, então, ela abrange tudo. Desde de uma boa fala até relacionamentos que a gente pode ter em todos os âmbitos, profissionais, pessoais, o nosso relacionamento afetivo. Em tudo, Franco, a oratória é essencial. Em absolutamente tudo. E aqui já vem uma grande falta de compreensão de muitas pessoas, que é mais ou menos assim. Ah, você fala? Sim, eu falo desde criança, você fala desde criança, o Nilson fala desde criança. Então, muitas vezes, nós entendemos que o ato de falar, que é algo presente em nossas vidas há muito tempo, é um ato que não precisa de técnica, é um ato que não precisa de uma sabedoria, é um ato que não precisa de uma elaboração, de um propósito por trás. Ah, você fala desde criança, logo vai continuar falando. A oratória, que é o estudo científico da fala humana, do jeito que as pessoas falam, a oratória vem para mostrar que nós, sim, falamos desde criança. Entretanto, se nós falarmos com técnica, com propósito, nós criamos conexões mais abrangentes, nós alcançamos objetivos e, principalmente, nós conseguimos influenciar outras pessoas com o nosso modo de pensar, com o nosso jeito de pensar. Então, se você quer ser mais persuasivo, alcançar resultados, mudar resultados e, principalmente, melhorar relacionamentos humanos, o ensino da oratória, o ensino da boa fala é essencial. Então, sim, Nilson, a oratória, a comunicação é a base de todo o relacionamento humano. Aliás, é a base da vida. Você fala bastante sobre RH, aliás, você é um especialista em RH. E eu tenho uma outra amiga que, assim como você, também é uma especialista em RH, ela se chama Patrícia Batista. A Patrícia, ela foi já RH de grandes multinacionais, e ela, outro dia, conversando comigo, ela disse assim: Franco, todos os estudos que eu leio, tudo que eu pesquiso sobre RH, sempre a comunicação está entre as 5 principais habilidades que o RH exige de um candidato, exige de um profissional. Porque
definitivamente é a base. Um bom líder precisa de uma boa comunicação. Um bom gestor precisa de uma boa comunicação. Um bom profissional precisa de uma boa comunicação. Aí alguém diz assim, não, eu fico atrás de um computador só programando. Não preciso falar com ninguém. Não falo com ninguém, fala sim, senhor. Você tem que chegar no seu local de trabalho, você tem que cumprimentar as pessoas, você tem que apresentar um projeto, você tem sim que falar com pessoas. A comunicação, aliás, a comunicação formal, aquela apresentação com PowerPoint, com laser, com passador, com flipchart, de repente não faz parte do seu dia a dia. Mas a comunicação sim, faz parte do seu dia a dia. E é exatamente essa comunicação que, se você tiver uma habilidade diferenciada, uma técnica, você vai ter resultados completamente diferentes. Olha só que sensacional, que maravilhoso. Ô Franco, mas diante disso daí, você acha que a comunicação ela pode ser desenvolvida ou a pessoa já nasce um comunicador, por exemplo? Essa é uma pergunta que as pessoas mais me fazem. E é muito interessante, Deus, porque ainda tem esse entendimento popular que a comunicação é um dom. Algumas vezes eu desço do palco depois de uma palestra, e aconteceu isso a semana passada. Eu estava em Goiânia, fazendo um grande evento lá em Goiânia, e fiz uma palestra para mais de 500 pessoas. Aí eu desci do palco e um dos participantes, uma senhora, né, uma das participantes, e eu sei até que o objetivo dela era me agradar, me fazer um carinho, eu sei disso. Mas ela chegou para mim e falou assim, o senhor tem o dom da fala, que bonito ver o senhor falar. O senhor é alguém que tem muita sorte na vida, porque o senhor veio com esse dom da fala para essa vida. E eu sei, Deus, eu sei que ela quis me agradar. Mas, na verdade, ninguém tem o dom da fala. O que existem são técnicas. Em determinado momento da sua vida você conhece essas técnicas, aí você desenvolve essas técnicas e treina muito para que essas técnicas deem resultado. Quando você conhece a técnica, desenvolve e treina, parece até que é mágica, mas o dom aparece na fala. Não é mágica, é o treinamento. Agora, é fato, obviamente, você não tem o dom da fala, ninguém nasce com o dom da fala. Agora, é fato que você pode ter uma predisposição fisiológica para uma boa comunicação. O que é isso? A voz humana, que também é um componente importante da comunicação, a voz humana, ela é produzida bem aqui, bem aqui nessa região da garganta. Existem dois músculos, que são as pregas vocais, dois pequenos músculos de 1 centímetro, 1,5 centímetros de comprimento, ficam nessa posição em paralelo ao solo. Esse músculo, essa prega vocal, ela pode ter uma elasticidade tamanha que te dê um tom de voz que seja mais gostoso de ouvir, que seja mais agradável. De repente você tem uma formatação da boca e do todo o trato vocal que faz com que a sua ressonância da sua voz seja agradável, seja algo gostoso de se ouvir. Entendi. Então veja, isso é uma predisposição fisiológica do seu corpo para que o seu tom de voz seja agradável. Não é que você nasceu com o dom. Né? Não é que quando você estava lá na maternidade, seu pai chegou lá para te visitar pela primeira vez e falou, olha lá meu filho, olha, tem carinha que vai ter o dom da fala. Né? É óbvio que isso não aconteceu. Entretanto, sim, há uma predisposição fisiológica. Franco, a minha prega vocal não tem uma elasticidade tão grande, a minha voz é uma voz de taquara rachada, a minha ressonância é uma ressonância assim, que não dá para quase nem entenda, as pessoas nem entendem o que eu falo. Aí você procura uma fonoaudióloga, você procura um fonoaudiólogo, você trabalha isso. Se você não nasceu com essas características legais, positivas para a comunicação, você durante sessões de fonoaudiologia, você trabalha e melhora todos esses aspectos. Aí você vai ter essas habilidades, aliás, esses componentes para desenvolver essa habilidade. Ninguém nasce com o dom da fala. As pessoas desenvolvem este dom. Controlando o medo de falar em público, conhecendo técnicas de oratória e, principalmente, nunca mais deixando para outra pessoa a oportunidade de se apresentar, ser aplaudido, inspirar pessoas e, principalmente, se destacar e ser respeitado.
Toda vez que você fala bem, você é admirado. Toda vez que você é admirado, você é mais respeitado. Toda vez que você é mais respeitado, isso faz bem para a tua alma. E isso te dá uma confiança tão grande que te cresce, te faz crescer como ser humano, como profissional e como alguém que vem neste mundo para, através da fala, inspirar outras pessoas. Maravilhoso. E com isso a confiança também que gera em quem está ouvindo, né, Franco? Não somente na gente que se comunica, mas quem ouve também sente, né, no seu tom de voz que você realmente é verdadeiro e é firme naquele propósito que você está tentando passar e transmitir, né? Claro. Você tem ideia já quantas pessoas você entrevistou na tua vida, Nilson? Nossa, não tenho. Já passou de milhares. Já, certamente. Já. E você batia o olho, a pessoa falava meia dúzia de palavras, você já sabia se ela estava mentindo ou não. Já. Com um pouquinho de experiência que a gente adquiriu nesse tempo todo, é possível sim, Fran. E por que o Nilson tem essa habilidade desenvolvida? Simples. Porque nós temos duas comunicações. Então, quando ele diz assim, a tua voz, a nossa voz, a sua voz, a minha voz, a voz do Nilson, a nossa voz, ela diz muito sobre nós. Primeiro, a nossa voz é única. Ah, Franco, mas tem imitadores. O imitador imita e provoca e produz uma voz semelhante. Mas não é igual. Não é igual. Não é igual. A voz é única. Então, através dessa nossa voz, que é única, nós mostramos se nós estamos seguros ou inseguros, confiantes ou titubeantes. Nós mostramos se nós estamos sendo verdadeiros ou não, se nós estamos querendo intimidar ou não. Ou seja, a voz, ela tem uma carga emocional e uma carga de informações que é muito grande. E é fato, a voz ela nos denuncia. Mas não é só a voz que nos denuncia. Um segundo fator que nos denuncia, e é algo que quem está nos assistindo deve ficar muito atento a isso, infelizmente, Nilson, isso que eu vou dizer agora não é ensinado na escola, não é ensinado na faculdade, e as pessoas desenvolvem e aprendem isso porque assistem a um bate-papo como esse que você habilmente está produzindo aqui, que é a nossa comunicação não verbal. O corpo fala, a fisionomia fala, os gestos falam, o jeito que eu olho fala, tudo aquilo que não sai da minha boca, mas que está aqui na minha pessoa, também comunica. É um conjunto, né? É um conjunto. Então, muitas vezes, quando você bate o olho em alguém e diz assim, puxa vida, eu acho que fulano, beltrano, cicrano, eu acho que está faltando com a verdade. Eu acho que não é bem assim como ele ou como ela disse. Não é só a voz, é esse conjunto que o Nilson se referiu. Então esteja muito atento, você que está aí nos assistindo, esteja muito atento a essa sua comunicação. Comunicação é o que faz com que cada um de nós conquiste. Comunicação é o que faz com que cada um de nós cresça. Eu conheço muitas, Nilson, mas muitas pessoas que fazem uma faculdade, 2 faculdades, 3 faculdades, especialização, MBA, mestrado, doutorado e ganham salário mínimo. Olha só. Você deve conhecer várias também. Conheço muitos formandos aí que estão fora até da sua área, né? Pois é. E por quê? Uma pessoa que tem tanto conhecimento, aprendeu tanto na vida, não consegue ter uma prosperidade, não consegue ter um reconhecimento, muitas vezes não tem nem o respeito. Não é visto como alguém que tem uma capacidade intelectual e uma quantidade de informações tão grande. Porque essa pessoa, ela colocou tudo para dentro. Tudo. Informações e mais informações. Absorveu tudo que poderia. Que poderia, e mais um pouco. Só que ela não comunica esse conhecimento. E conhecimento que não é comunicado não tem valor. Não tem valor. Por quê? Fica só repetindo o mesmo dentro das nossas cabeças. Então, assim, para que você prospere, para que você cresça, para que você alcance resultados, a comunicação é o primeiro passo, a boa comunicação. Então, assim, tem sim que se preocupar com a comunicação. Comunicação verbal, comunicação não verbal, tem que ter conhecimentos múltiplos e, principalmente,
ser alguém proativo, que coloque esses conhecimentos e que gere o reconhecimento através da boa fala. Maravilha. Ô Franco, aproveitando aí essa fala, né, que o senhor está dizendo a respeito dos... Tenho direito a mais um cafezinho? Claro que tem. Olha, eu reencontrei o Vinícius aqui. Vinícius, Franco, esse daí é meu e ninguém pega agora, hein? O Vinícius, ele... Posso falar? Posso contar? Pode. O Vinícius, nós estivemos juntos no Senac. Em que ano, Vinícius? 2016. Em 2016. Em 2016 eu era professor do Senac. Do curso de radialismo. Uma casa fantástica. Aprendi muito lá no Senac. Devo muito do meu crescimento, devo muito. Obrigado. Vinícius, vem aqui, fala um oi pro Franco aqui pro pessoal que está assistindo a gente. É uma casa fantástica que eu devo muito do meu momento atual de vida ao Senac. E foi lá que eu conheci o Vinícius. Esse que cá está. Agachar aqui, olá, gente, tudo bem? Tudo bom? Foi muito bom te reencontrar. Muito bom, ótimo. Obrigado por todo o ensino. Fico muito feliz de reencontrar. E tá aqui agora com a gente, né, Franco? Bom. Você viu que deu fruto, né? Tá dando resultado aí, tá com a gente. O pessoal, eu sou até hoje mentor, deixei de ser professor do Senac, mas sou professor eternamente, né? Quem é professor nunca deixa de ser. E uma das coisas que um aluno sempre diz para o professor é: professor, eu quero ser tão bom quanto o senhor. Fala assim, ó, se você quer mesmo, se teu objetivo é seja melhor do que eu. Uma forma de honrar um professor é superá-lo. Superá-lo. Né? Então, quando eu vejo alguém que esteve nessa caminhada junto comigo, destaque, conduzindo um podcast, produzindo, eu fico muito feliz. Isso, e ter o senhor também como amigo da gente, poxa vida, é um prazer, é uma honra, né? Bom. Então, somos muito felizes com isso, né, Vinícius? Que bom. Ô Franco, então voltando lá, falando das habilidades, falando desses estudantes que nem sempre conseguem transmitir tudo aquilo que eles aprenderam ao longo aí das suas faculdades, das suas carreiras, que conselho o senhor daria hoje, aproveitando que nós já estamos aí findando o ano e eles têm os TCC para entregar, eles vão precisar apresentar isso daí para uma banca, quais são os conselhos que o senhor daria para essas pessoas, até mesmo para minimizar o medo que elas têm de falar em público? Então são 3 conselhos, pode ser? Pode, maravilha. Então, vamos anotar, gente, é o conselho do maior especialista desse país em comunicação e oratória. Obrigado mesmo. Primeiro conselho, entenda que a boca seca, coração disparado, suor em excesso, tremedeira, pernas bambas, tudo isso você vai ter, eu tenho e o Nilson tem. Todos nós temos. O ser humano sente tudo isso quando ele é colocado em uma situação de prova. E situação de prova, por exemplo, antes de começar esse podcast, momentos antes do pessoal falar, vai começar, eu sentei aqui e comecei a fazer um exercício, que eu vou ensinar você agora, mas comecei a fazer esse exercício para me tranquilizar. Ô Franco, você está de brincadeira, até você passa por isso, até eu passo por isso. De repente, a diferença entre eu e você seja uma só. Eu conheço essa técnica que eu vou te ensinar antes de você. Então eu já aplicava antes. Essa é a diferença. Agora eu sinto tudo isso que você sente também. Então, nós não vencemos o medo de apresentar um TCC. Nós controlamos a ansiedade antes de apresentar um TCC. O TCC... o teu cérebro entende que o TCC ou qualquer outra apresentação, de repente é uma fala de resultado anual da tua empresa, de repente é o amigo secreto da empresa. Nilson, eu já vi gente que não entra no amigo secreto da empresa porque sabe que vai ter que ir na festa de final de ano e lá na frente falar algumas palavras de que ele tirou no amigo secreto. Olha só. Então, com medo de falar isso, com medo de falar, de se comunicar na festa de fim de ano, a pessoa nem entra no amigo secreto. Imagina o tamanho do pânico. Então, muito bem. Esse pânico, ele é controlado. De que maneira? Momentos antes de você começar a apresentação do TCC, você coloca uma mão contra a outra aqui, ó, na altura do peito. Aperta com força, em silêncio, uma mão contra a outra. Ó, para, respira fundo, oxigena o cérebro, faz de novo esse exercício, para... Respira fundo, oxigênio no cérebro. Você faz isso 5, 6 vezes. Depois que você apertou aqui, depois que você forçou e fez esse exercício, você traz a adrenalina que está no teu corpo e que provoca pernas bambas, mãos trêmulas, suor em excesso, boca seca, provoca tudo isso, provoca o esquecimento.
Essa adrenalina aí faz tudo isso com você. Quando você faz esse exercício, você traz essa adrenalina para as mãos. Depois que você concentrou essa adrenalina nas mãos, você abre e fecha as duas mãos, dissipando essa adrenalina. Então são 3 dicas, essa é a primeira. Dissipe a adrenalina para se tranquilizar. Faça isso antes da apresentação, faça isso antes da reunião, faça isso antes da palestra, faça isso antes daquela fala que você não pode estar nervoso. Antes daquela apresentação que você não pode estar ansioso. Se você não fizer esse exercício, é bem provável que você comece aquela fala mais ou menos assim, ó. Gente, olha, o que a gente chama vício de linguagem, na verdade, é o nervosismo. É o nervosismo. O vício entendi. de linguagem ele aparece ou porque eu estou muito ansioso ou porque eu estou muito inseguro. Ansiedade se vence fazendo exercício. Insegurança se vence gravando simulações de fala em público e assistindo essas simulações. E Aí vendo você fica mais seguro. aonde precisa melhorar. Exato. Então essa é a primeira dica, dissipe a adrenalina. Segunda dica, presta atenção, o seu 10 do TCC, o 10, sabe aquele 10 que você tanto quer? Pois é, ele só vem se a banca for impactada por 2 comunicações, é a verbal e a não verbal. Deixa eu dizer uma coisa que talvez até você se assuste. Mais importante do que aquilo que você estudou é como você vai falar aquilo que você estudou. Eu vou de novo, hein? Isso... Essa é uma dica Olha lá, de ouro. Muito... Presta atenção. Olha lá, ó. Mais importante do que o que você estudou é como você vai falar aquilo que você estudou. É o jeito que você fala. Então a comunicação não verbal, corpo, fisionomia, gestos, posicionamento, segurança, isso impacta a banca. A banca ela é impactada primeiro pela sua comunicação não verbal, pelos gestos, para só depois o cérebro dos professores da banca serem impactados pela mensagem que você fala. Quer fazer um teste? Chega na frente da banca, fica em pé, sem falar nada, durante 5 segundos. Eles já têm um raio-x em relação a você. Se você chega na banca, ó, presta atenção, chegou na banca, seguro, tranquilo, olhou para os professores, um leve sorriso, é um pensamento que você provoca na cabeça da sua banca. De tranquilidade. Falar, opa, esse daí tá diferente. Exato. Agora, chega na banca, ó, chega na banca. Ombros caídos, Malemar olha, segura o microfone bem respirando fundo, ó. Respirando fundo, olha assim de abre olho. Sabe aquela voz, aquele jeito derrotado de quem acha que se tirar 5 tá ótimo? Pois é. Então o corpo fala. Mesmo que você não abra a boca, o teu corpo está emitindo informações preciosas. Então postura do corpo, olhar, fisionomia, tranquilidade. Franco, e como eu consigo esse jeito do meu corpo de alguém que efetivamente confia no 10. 10 com louvor. Né? Tem um exercício da Amy Cuddy, que é uma professora dos Estados Unidos, norte-americana, de Harvard. Ela escreveu um livro, que é um livro que eu gosto demais, que fala sobre a postura, a força da postura, né? E ela recomenda um exercício, que é um exercício que eu faço e recomendo fortemente que você também faça, que é a posição de vencedor. Então você fica na frente do espelho, numa posição, mãos na cintura, peito estufado, sabe aquela posição de super-homem? Do super-homem. Exatamente. Se você é mulher, da Mulher Maravilha, não há problema algum. Então você faz aquela postura de alguém vencedor. Quando você faz essa postura e você se vê no espelho fazendo essa postura, a tua cabeça, o teu cérebro, ele libera endorfina. A endorfina é um hormônio que faz com que você se estimule. É um hormônio positivo do corpo, é um hormônio legal. E faz com que você se estimule. Tem dia que você acorda para cima, alto astral, quer ouvir música e dá bom dia pro sol. E tem outros dias que você... Tá meio borocochô. Pois é, tem dia que seu corpo libera mais endorfina do que outros. Então, nesse dia que você está mais borocochô, não sei nem se esse é um termo, né, da região de onde você está assistindo, aprendi com minha tataravó. Esse hoje está meio borocochô. Pois é, se você está meio borocochô naquele dia, faça esse exercício.
vai para frente no espelho, faz esse exercício. Muito bem. Não é só para aquele dia que você está baixo astral. Quando você tem que ter essa endorfina no corpo, que é o dia do TCC, que é o exemplo que o Nilson aqui me pediu. No TCC você libera endorfina, chega na frente da banca com uma postura já de campeão. Sabe? Mostre para aqueles professores, para aquela banca, que você está confiante no material que você produziu. Se você chegar e mostrar que você está faltando segurança, se até você que fez o TCC está inseguro... Está inseguro, a apresentação não vai ser boa. E você quer que os outros se sintam seguros com a tua apresentação? Não dá, né? Ô Franco, então a primeira coisa é você acreditar em si mesmo. Em si mesmo. Então, ó, se tranquilizou, dissipando adrenalina, acredita em si mesmo e lembre-se, comunicação verbal fala mais do que comunicação verbal. Então prepare o seu corpo, a postura do seu corpo. E dica 3, eu falei que eram 3 dicas. Dica 3, a última. Entenda que você impacta a banca através das palavras que você diz, através do seu tom de voz e através principalmente dos seus gestos. Não adianta você ficar parado na frente da banca sem se movimentar, sem olhar para as pessoas. Quer ver, algo importante? O Vinícius vai me ajudar agora. Presta atenção, eu estou falando com você que está aqui me assistindo e vou mudar a câmera agora. Isso é importante, esse exemplo você vai fazer na banca. Estou falando agora com você que está aqui me assistindo aqui. Tá? Vou voltar lá para outra. Aqui, você que está me assistindo aqui. Percebe? Então, você olha para quem você ou com quem você está conversando. Então, quando você tem essa postura do corpo, quando você faz a variação do seu tom de voz em volume, hora alto, hora baixo, hora forte, hora fraco, hora rápido, hora devagar. Quando você faz essas variações, quando você se preocupa com seus gestos, mantém contato visual com as pessoas, você faz com que a sua comunicação seja mais robusta e impacte mais as pessoas. Inspira mais as pessoas. E com isso, quem está sentado te assistindo vai ser tão contagiado por você que ele nem vai saber o porquê. Ele vai falar, nossa, mas eu gosto de ouvir essa pessoa. Que apresentação boa. Por que será? Que eu me conecto com ela com tanta facilidade, né, Franco? Exatamente. Ô, Franco, isso daí tem um pouco a ver sobre pessoas que são sinestésicas, auditivas e visuais, essa variação de tom, hora rápido, hora mais devagar, hora um pouquinho mais firme. Para atingir isso daí, diante de algumas pessoas, nem todas têm o mesmo sistema de representação, né? Então, essa é a importância desse tom de voz. E só para acrescentar, existe uma área, Franco, dentro do nosso corpo, digamos assim, aonde o gesto ele é mais... seria mais correto? Ou eu tenho que gesticular, abrindo os braços, ou tem que ser mais dentro de uma área aqui, aonde isso passa mais credibilidade na minha apresentação? Tá, então vamos lá. Se você estiver sentado como nós estamos aqui, repare, se eu estou aqui sentado, eu estou fazendo gestos em um local onde você consegue ver as minhas mãos. E por que isso é importante? Toda vez que você conversa com alguém e você não vê as mãos dessa pessoa, nós temos lá no nosso subconsciente arquétipos. E um desses arquétipos, Nilson, é lá da época das cavernas. É um arquétipo primitivo. Que é um arquétipo lá da época do homem das cavernas, que lá não existia arma de fogo e lá não existia arma branca. Então a forma como ele tinha de guerrear com o inimigo das cavernas era com um pedaço de madeira, pedaço de árvore, com tacapes, pedaços de árvore. Então ele pegava aquele pedaço de árvore, colocava atrás do corpo, veja aí o que eu estou fazendo. Se aproximava do inimigo, chegava bem perto do inimigo, tirava de trás e batia na cabeça do inimigo. E o ser humano foi trazendo isso ao longo da existência humana. Quando você está conversando com alguém e você não vê as mãos dessa outra pessoa, você provoca a seguinte percepção no outro. Eu não estou vendo as mãos, então ele pode ter algo escondido nas mãos dele. Se ele tem algo escondido, eu fico inseguro. Então é fundamental, repito, é fundamental que você mostre as mãos, para que você gere confiança mostrando as mãos.
Se você está sentado como nós estamos, repare que hora ou outra eu trago os gestos aqui, ó, para que você que está aí nos assistindo veja as minhas mãos e se sinta seguro com aquilo que eu estou falando. Seria diferente se eu fizesse isso aqui, ó. Olha, repare aqui. Eu estou gesticulando? Tá, Franco, claro que você está gesticulando. Você está vendo as minhas mãos? Não. Não. Então é provável que, pelo fato de você não estar vendo as minhas mãos, você se sinta inseguro. O que será que o Franco está fazendo que eu não consigo ver as mãos? Tudo isso pergunta, qual é a parte do corpo que impacta mais a comunicação se o gesticular é entre o queixo e a cintura, nessa região. Se eu estiver sentado aqui em cima da mesa, se eu estiver em pé, nessa região que nós chamamos em oratória, em comunicação, de zona do poder, que é a parte do corpo que mais impacta. E não é para sair por aí fazendo gestos, né, sem propósito. O gesto ele é um complemento daquilo que eu falo. Então imagina que você está apresentando um TCC, fazendo uma fala qualquer, você diz assim, vou falar 3 pontos. Ó, de novo, ó. Vou falar 3 pontos. Impacta? Sim, impacta. Mas será que não impacta mais se eu fizer isso? Ó? Vou falar 3 pontos. Primeiro, papapá, papapá, papapá. Fica Segundo, até mais suave, sim, né? Fica até mais... Sabe por quê? Gruda o olho aí, ó, gente. Pega, se você está assistindo no celular, gruda o olho no celular. Se está assistindo na sua Smart TV, gruda o olho na TV. Sabe por quê? Olha o que eu vou fazer. Toda vez que você faz um gesto, você dá 2 chances da pessoa entender o que você está falando. Porque a pessoa entende te vendo, gestos, ela entende te ouvindo, você está falando. Se você não gesticula, você tira da pessoa uma das formas dela entender o que você está falando. Então tem que gesticular na zona do poder, se estiver sentado em cima da mesa, para você criar uma conexão maior, confiança maior e fazer com que as pessoas interajam mais com você. Essa é a importância dos gestos. Nada de gestos, então, muito longe, muitos amplos, nada disso. É mais dentro da zona do poder. Depende. Vamos imaginar que você está numa palestra lá para 700 pessoas. E tem alguém lá no fundo do auditório que precisa te ver em cima do palco. Então, em uma fala, em um ambiente como esse, para muitas pessoas, você até amplia mais os gestos para ser percebido, para ser visto, para ser notado. Num podcast como esse, onde eu tenho aqui uma limitação, daqui até aqui, para que as pessoas me vejam. Se eu ampliar muito o gesto, as pessoas não estão vendo o meu gesto. Sai fora do foco. Sai fora do foco. Então é fundamental que eu mantenha o foco aqui no podcast. Em cima de um palco, na frente de um treinamento lá na empresa, lá na tua empresa, você amplia mais os gestos para ser melhor visto, melhor percebido. Maravilha. E essas dicas que o Franco está passando aqui para nós, para a nossa audiência, você encontra aqui nesse livro, Franco. Algumas, porque outras eu trouxe especialmente aqui para o podcast para a sua audiência. Olha só, eu falo para vocês, gente, é isso daí. Tá perto do Franco Júnior é só ensinamento. E é isso que nós estamos fazendo aqui, ó, tentando tirar dele o máximo que a gente possa para nós, né, Franco? É maravilhoso. Esse livro, a gente ainda encontra ele, Franco. Encontra. Esse é um livro que eu escrevi junto com meu amigo César Frazão. E esse livro, ele me reservou muitas felicidades, mas muitas mesmo. Ele chegou a ser o 7º livro mais vendido na Amazon, o 11º livro mais vendido no ranking da Veja, o 6º livro mais vendido por 5 semanas consecutivas no ranking da Publish News, ou seja, em todo o Brasil. Então é um livro que eu gosto muito dele, é um livro que ajudou já mais de 12 mil pessoas que adquiriram um exemplar desse. E eu fico muito feliz dessa mensagem da oratória ter chegado a cantos que eu jamais imaginava. Outro dia eu recebi, deixa eu até ver se eu tenho aqui, se tiver, o Vinícius de repente pode até colocar na tela. Enfim, mas depois eu vejo. Eu recebi uma mensagem de uma cidade do Pará, no interior do Pará. Eu não vou lembrar agora, não. Mas enfim, é uma pequena cidade lá no interior do Pará. E essa pessoa me escreveu dizendo assim, que o chefe dela é uma vendedora,
me pareceu uma vendedora de loja de roupas, e que o chefe dela tinha dado o prazo daquele mês. Ou ela batia a meta do mês ou ela seria demitida. Entendi. E diz ela, nesse texto no Instagram, no direct, que ela comprou meu livro, ela leu meu livro em um dia. Olha só. E ela começou a aplicar as técnicas do livro nas vendas que ela fazia. E que ela entende que foram as técnicas do livro que reverteram a situação dela, e as técnicas a salvaram, ela bateu a meta do mês. E ela continua o relato dela. Que no mês seguinte, ela aplicou o mês todo as técnicas do livro. E que ela não só bateu a meta dela, como ela foi a vendedora que mais vendeu na loja. Então ela termina o texto dela de uma maneira muito carinhosa, dizendo: Franco, seu livro, ele, além de salvar o meu emprego, ele me transformou na principal vendedora lá da loja. Falou lá o local da loja. É bem provável, Nilson, que essa vendedora, né, essa pessoa, dificilmente ela conseguiria ter assistido uma palestra minha. Eu nunca Sim. palestrei nessa cidade. Eu palestrei em Belém do Pará, não sei se ela teria condições de ir até Belém do Pará. Eu palestrei em algumas outras cidades do Pará, mas nessa cidade dela eu nunca palestrei. Então, assim, as técnicas, elas talvez nunca chegassem a essa pessoa se não fosse através do livro. Do Sem Sufoco. Então, quando eu recebo uma mensagem como essa, né, que o livro me ajudou, Franco, o livro salvou meu emprego, mas muito mais do que isso. O livro me salvou como ser humano, porque eu ia ser demitida e hoje eu sou exemplo. Olha só. Então, assim, é uma alegria danada. Ajudou a superar. E eu posso dar o meu relato também, né, Frank? Se hoje eu estou sentado aqui, na frente desse microfone, é claro que foi, né, por conta desse livro e dessas técnicas também, né? Porque eu não sou um profissional da comunicação, né? Apesar de ter toda a vida voltada para RH, né, Franco, e departamento pessoal, mas é diferente quando a gente fala de uma câmera, um microfone, alguma coisa, né? Então, é isso. E realmente eu super indico esse livro porque ele realmente transforma vidas, ele transforma de verdade a comunicação da pessoa, seja em qual área profissional essa pessoa esteja atuando, né? Obrigado, fico muito feliz. Obrigado você. E ele é um livro que ele é vivo. Olha que interessante, ó, vou te dizer, explicar por que é um livro vivo. Ao final de cada capítulo do livro, tem um QR Code aqui, ó. Aqui embaixo tem um QR Code. Então você pega o teu celular, você bate aqui no QR Code, né, você abre aqui a câmera do celular, bate aqui no QR Code, opa, deixa eu virar aqui, fazer ao vivo, vamos ver se dá certo. Bate aqui no QR Code, olha o que acontece, abre uma aula complementar. Então você tem, ao final de cada capítulo, uma aula gravada em vídeo que tem conteúdo complementar ao capítulo que você acabou de ler. Essas aulas aqui, elas são trocadas de tempos em tempos. Então, quando você tem o livro, dali a alguns meses você assiste a aula, é uma nova aula, com novos conteúdos, com novas dicas. Uma hora eu com barba, outra hora eu sem barba, que é um vídeo mais antigo. Ou seja, é um livro vivo, que ele vai se reinventando ao longo dos meses. Maravilhoso, isso é muito bom. Franco, Oi. E o Instituto? Como que se deu a origem? Como que você sentiu a necessidade de falar, olha, temos que dar mais um passo para aperfeiçoar as pessoas na comunicação, para tirar o medo de falar em público? Porque o Instituto ele é mais completo. Fala um pouquinho para nós das ferramentas que tem dentro do Instituto, como que eu compro, como eu acesso, como tá, Franco? A minha vida ela é dividida em 3 momentos. Talvez até alguém que esteja assistindo e que seja bauruense diz assim, poxa vida, Franco, eu já ouvi esse nome. Né? E por que eu digo que são 3 momentos? O primeiro momento, sou eu professor, como eu já disse aqui, que eu fui professor do Vinícius do Senac, e durante 24 anos da minha vida, eu fui radialista em emissoras de rádio do município de Bauru, da cidade de Bauru. Bauru é minha terra natal, Bauru, no interior do estado de São Paulo. Muito bem. Ô Franco, 1990 foi onde começou. 89. 89. Abril de 1989. Foi onde você foi para a rádio.
Eu comecei naquela época, muito novo. Antigamente, no futebol varziano de Bauru, no futebol amador de Bauru, tinha um programa que era comandado pelo Ubiratã Silva, que era o Ligado no Esporte. E Bauru, naquela época, né, o varziano de Bauru, e até hoje é muito semelhante, as rodadas aconteciam em vários estádios distritais do município de Bauru. Então você precisava ter pessoas que fossem desses estádios e anotassem as informações, pegassem as escalações. Veja, nós estamos falando de 89. Não existia internet naquela época. Não tinha essa facilidade. Então o que esses radialistas, que na época não eram radialistas, faziam? Iam no campo com a prancheta, preenchiam a prancheta e ao final do jogo corriam no orelhão mais próximo do estádio distrital com fichas redondas, colocava ficha, 3 fichas, nós levávamos 6, eram 2 jogos, colocava lá as fichas e ligava na rádio e lia as informações da prancheta pro radialista, esse sim lá na rádio divulgava as informações. Olha, eu estou aqui no estádio Horácio Alves Cunha, aqui na Bela Vista, eu estou jogando Parquinho Independência, o Parquinho ganhou, o Parquinho perdeu, o Independência ganhou, o Independência perdeu, a escalação é essa, e os gols foram esses. E aí o Ubiratã Silva, que ficava lá na rádio, durante o programa esportivo, ia dando as informações dos jogos que aconteciam nos vários estádios distritais. E eu era um desses garotos, na época com 16 anos, que acordava no domingo às 6 da manhã, pegava 2 circulares do Quágio, da ICCB, e ia nos estádios para fazer essas anotações. E a grande recompensa, e eu lembro muito bem qual era, a grande recompensa era às 13h30, 1h30 da tarde, quando terminava o Ligado no Esporte, o Biratã dizia assim: e esse programa foi feito por mim, pelo técnico fulano de tal e pelos colaboradores, fulano e Franco Júnior. Então, o fato dele citar o meu nome como um colaborador do programa dele era a minha grande recompensa na época. Então, eu fiquei durante 3, 4 anos fazendo esse tipo de trabalho. Esse foi meu início no rádio. Até que eu comecei a ajudar, querido, saudoso, radialista Afonso Alves. Afonso Alves foi alguém que fazia, lá no início dos anos 90, plantão esportivo. Então, de repente, os mais novos não sabem, mas o plantão esportivo é aquele radialista, tem uma equipe que fica no campo, transmitindo o jogo, narrando, fazendo reportagem de campo e tudo, e comentando. E existe uma equipe que fica no estúdio do rádio, dando os resultados dos outros jogos da rodada. Lá em Santos 2, Corinthians 1, ou vice-versa, tanto faz. Dando as outras informações. O Afonso Alves, ele tinha uma equipe de garotos também, e nós íamos para o estúdio de rádio, ficávamos ouvindo no Transglobo, preto desse tamanho, de 9 faixas, antiguíssimo, de 9 faixas, ficávamos assistindo e ficávamos anotando os outros resultados. E eu fiquei também mais um bocado de tempo fazendo isso na Super Rádio Jovem Auriverde, na época. Até que, infelizmente, em determinado momento, o Afonso ficou muito doente, saiu do rádio, depois ele veio a falecer, e ele faleceu numa quinta-feira. Aliás, ele foi internado numa quinta-feira. Aí, na época, o radialista que comandava a equipe na Auriverde era o Paulo Sérgio Simonetti. Ele falou assim: ô Franco, você vem aí já há um bocado de tempo e você sabe a dinâmica do plantão esportivo. Nós não temos ainda um plantão para substituir o Afonso até ele voltar do hospital. Infelizmente ele não voltou, mas até ele voltar do hospital. Faz aí domingo, até a gente encontrar um nome para colocar. Eu entendi que aquilo era uma chance grande e aproveitei aquela chance. Agarrou a oportunidade. Fiz certinho aquele domingo, estava nervoso, mas não transpareci que eu estava nervoso. E fiz aquele domingo, ele gostou, falou: faz mais um domingo até a gente achar alguém. Enfim, fiquei 26 anos fazendo programas de rádio. Então essa é a minha vida como radialista.
Depois disso, eu comecei a fazer palestras de oratória e de comunicação em paralelo à minha vida no rádio. Nessa época eu já estava na Rádio 96 FM, junto com uma equipe incrível, fantástica, fazendo um jornal chamado Viva Cidade, pela manhã, das 6 às 8 da manhã, todos os dias. Até que em determinado momento, e fazendo rádio e fazendo palestras, até que em determinado momento, voltando de uma palestra, me lembro como se fosse hoje, em Fortaleza, e correndo muito para conseguir chegar a tempo de apresentar o programa de rádio, sofri um acidente na rodovia, ali perto de Boituva, e a minha esposa disse, você escolhe, ou você quer a vida de palestrante, ou você quer ficar no rádio. Aí eu optei em ser palestrante. Aí eu fui só entre aspas, ser palestrante. Mas, Nilson, essa época ainda não foi a época do Instituto. Porque nessa época eu não entendia que ser palestrante era ser empresário. Eu entendia que ser palestrante era alguém que subia no palco, ganhava um cachê. Nessa época o meu cachê já era quase o meu salário da rádio, quase, ainda não era, mas já era quase. O salário meu do mês inteiro eu ganhava em uma palestra. Eu comecei a falar, puxa vida, eu preciso me profissionalizar. E nesse momento, eu sei que você vai entender bem o que eu vou falar, porque você é alguém assim também. Né? Você é um empresário de multicanais, de várias empresas. Aí eu comecei a me profissionalizar, eu saio de um palestrante e passo a ser um empresário palestrante. Aí sim nasce o Instituto. Aí nasce o Instituto e nasce com todas as responsabilidades que um empresário tem que ter. Como eu tinha CNPJ antes, tinha, mas era um CNPJ que eu usava para minha casa, para as minhas contas pessoais, era uma bagunça, entendi, misturava a conta, enfim, era um caos. Quebrei várias vezes por não saber ser um empresário. Quando nasce o Instituto, e hoje nós temos funcionários e tudo mais, eu começo a ver que a comunicação ela nos oferece a oportunidade de transformação. Não só a transformação da oratória, da fala, como a transformação de resultados. Então, se você quer vencer na vida, se você está insatisfeito com o que você tem até hoje, com o que você conquistou até hoje, e sonha com mais, e deseja mais, se você tem um desejo de mudar a vida da sua família, a vida das pessoas que você tanto ama, entenda que, independente da profissão que você escolha, independente daquilo que você venha fazer para mudar o cenário atual seu de vida, você tem que melhorar a sua comunicação. O Instituto hoje é um instituto que está presente em vários locais do país, a sede é em Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje nós temos mentorias, cursos online, palestras, livros, temos vários produtos dentro desse instituto. Mas ele nasceu com um garoto que acordava às 6 da manhã aos domingos para ir em campo de futebol, porque ele tinha a felicidade de ouvir o próprio nome quando o radialista, na época, ele encerrava o programa. E por que eu fiz questão de citar cada uma dessas pessoas, e quero citar mais um, Luiz Capelin, que na 96 foi alguém que me ajudou muito. Me ajudou de que maneira? Ele era o gerente da rádio na época. Então, quando eu me atrasava para chegar das palestras que eu fazia Brasil afora, ainda em paralelo, primeiro ele me dava uma dura danada, mas depois ele dizia o seguinte, eu sei que você estava fora e eu sei que lá você estava inspirando pessoas. Então você atrasou, que não aconteça mais isso, e voltou a acontecer várias vezes, que não aconteça mais isso, mas eu sei que você estava buscando algo para a tua vida. É sensacional, porque a gente consegue, com essa fala, ver não só a trajetória profissional, tudo que o fez chegar até o Instituto, né, que mais uma vez talvez uma outra empresa, um outro CNPJ, mas totalmente voltado para melhoria e para transformação de pessoas através da comunicação. Mas um fato muito importante que eu não posso deixar de comentar, Franco, é a gratidão que você teve na sua trajetória pelas pessoas que fizeram parte disso daí. É muito bacana, e eu quero até frisar para você de casa, essa gratidão. Nós chegamos até aqui baseado em vários fatores, né, Franco?
seja uma caminhada boa ou uma caminhada ruim, mas que nós tenhamos a consciência de que pessoas fizeram parte disso daí. E ver uma pessoa igual o Franco Júnior, que eu estou aqui só me deliciando aqui desse papo, dessa conversa, e saber a gratidão que você teve pelas pessoas que também fizeram parte da sua trajetória, é muito mais inspirador para mim isso daí. É muito mais, assim, de saber que através desse gigante, né, Franco, desse homem de tanto conhecimento, de tanta bagagem, aí, uma carreira maravilhosa, ainda assim trazer junto de si as pessoas que fizeram parte disso daí. Eu fico muito orgulhoso e eu agradeço demais. Agradeço demais. Certa vez eu assisti um filme, acho que é Efeito Borboleta, que chama. Né? Efeito Borboleta. Que ele mostrava que uma mínima decisão do presente, como isso muda o teu futuro, né? Afeta o futuro. Então, se de repente, nessa minha caminhada, alguma coisa não tivesse sido do jeito que eu contei, talvez hoje nós não estivéssemos aqui. Com certeza, é verdade. Talvez, então... Ô Franco, agora vamos descontrair um pouquinho. Claro, sempre. Agora eu quero saber, o pessoal que está assistindo a gente. Aliás, o pessoal deveria, sabe, fazer o quê? Fazer um podcast com esse homem aqui. Pra ele contar a vida dele. A vida dele é incrível. Se ele está falando que a minha vida eu dei volta por cima, a vida dele, então, é formidável. Hoje ele é uma pessoa que tem esse podcast, várias empresas, tem aqui a ABC, mas é alguém que lutou muito para chegar. Tem que ser, né, Franco? Tem que ser, tem que se superar quase que diariamente, né? Aliás, coloque aqui nos comentários aqui abaixo. Queremos a vida do Nilson, queremos a vida do Nilson. Tem que vir alguém aqui entrevistá-lo. Do jeito que ele está fazendo hoje com várias pessoas aqui, alguém tem que fazer com ele. Eu preciso aprender ainda com essas pessoas grandiosas ainda. Aí um dia, quem sabe, né? Inclusive a Patrícia, que o senhor citou aqui no começo, também é uma amiga querida nossa, né? Sim. Mas eu já venho da fase da Patrícia Levorato, né? Eu também. Não, a Patrícia Batista. A Patrícia, e eu falo isso publicamente, tive a oportunidade desses dias de falar isso na Mezane. Ela me chamou para fazer uma fala na Mezane e eu contei o que eu vou contar agora publicamente. Hoje, o conteúdo do Franco hoje é um conteúdo que é reverenciado por 5 tribunais de justiça de 5 diferentes estados brasileiros. O Franco hoje dá aula para desembargadores, o Franco hoje tem um livro que é best-seller, enfim. Mas o Franco teve o início. Então, quando eu comecei sendo radialista, eu precisava, Nilson, de uma grande empresa me ratificando. Ou seja, dizendo o seguinte, ele veio aqui, ele deu um treinamento, foi um treinamento bacana, bom, ajudou os nossos funcionários. E uma coisa é uma pequena empresa falar isso, outra coisa é uma grande empresa falar isso. Isso chama-se o gatilho da autoridade, né? Você precisa ter esse aval de uma grande empresa. Em determinado momento, chegou um e-mail, ou uma ligação, não lembro exatamente o que foi, na época era Adams, uma gigante, uma empresa gigante do segmento de confeitos, balas, e, enfim. Ou já era Mondelez? Não, acho que ainda era Adams. Ou era Adams ou já era Mondelez. Enfim, era uma gigante, a maior empresa de confeitos do mundo. Maior empresa. E esse documento era assinado por Patrícia Levorato, marcando uma reunião. E eu não a conhecia. Fui conhecer, fizemos essa reunião, ela era a diretora de RH da Mondelez. E ela disse o seguinte, olha, as minhas equipes precisam aqui, as equipes da Mondelez precisam de treinamento de oratória, e nós desenvolvemos um programa e descobrimos que o senhor faz esses treinamentos, mande um orçamento. Falei, ótimo, né? E fiquei todo feliz, porque a primeira grande empresa que tinha me procurado, uma multinacional, e ela frisou, no final da reunião dela, frisou, e coloque, por gentileza, as grandes empresas onde o senhor já prestou trabalho. E até aquele momento não tinha nenhuma grande empresa para dizer, para colocar no portfólio. E apresentei a proposta, passado algum tempo ela me liga e diz assim, olha, proposta muito boa, conteúdo fantástico, só que o senhor se esqueceu de colocar as referências aqui embaixo e tal. Eu falei, eu não tenho referências, eu
fiz treinamento nessa empresa, naquela empresa, são empresas locais aqui de Bauru. Eu ainda não treinei nenhuma grande empresa. Ah, não? Falei, não. Naquele momento ela podia muito bem dizer, olha, então, infelizmente, eu não me sinto segura em contratá-lo. E eu teria entendido, e eu esperava essa fala dela. Ela falou assim, olha, pelo conteúdo que você está propondo aqui, são 5 turmas, nós vamos te contratar para uma turma. Se der resultados, nós te contratamos para outras 4 turmas. Ou seja, ela não quis correr risco, fechar ali. Tá. E se ela não tivesse me contratado, eu entenderia. Eu falo isso hoje para ela. Hoje é uma grande amiga minha. E ela me contratou, foi extraordinária a primeira turma. Ela não me contratou para 5, ela me contratou para 12 turmas. Olha só. Então a Mondelez, na época, foi a primeira grande empresa que me contratou e me deu aval, graças a Patrícia Levorato. É outra pessoa também que lá no início, quando eu não tinha histórico, falou, não, legal, eu acho que vai dar certo, e confiou. Então ela é alguém que toda vez que ela me liga, fala, Franco, eu preciso de uma ajuda aqui. Ela não pede, ela manda. Ela tem esse poder. E foi ela quem nos apresentou, né? Então ela realmente é uma pessoa também maravilhosa, muito boa. Gosto demais dela. Ô Franco, nosso tempo está se esgotando. Pessoal, não que o tempo esteja esgotando, mas a agenda do Franco está tão apertada essa semana. Posso falar, Franco? Pode, tô indo para o Paraguai. Paraguai, Argentina, Colômbia. É só isso, pessoal, eles têm para fazer. Só isso. Então, olha a honra que ele está nos dando aqui de estar compartilhando, né, com a gente todo esse ensinamento dele. Estou indo para o Paraguai fazer o atendimento de uma empresa chamada Grupo Sarabia. É o maior grupo de agroquímicos do Paraguai, o maior pagador de impostos do Paraguai. Eles têm fábricas em todo o Paraguai, na Argentina, na Colômbia, na Bolívia e recentemente aqui no Brasil também. E eles trabalham com o agro do Paraguai. E eles me chamaram para colaborar com as equipes de vendas e com a diretoria do Grupo Sarabia. Então eu tenho uma felicidade danada de participar desse processo de mentoria de um grupo que é tão importante, é o maior grupo sul-americano de agroquímicos, é um grupo criado por brasileiros lá no Paraguai, Marcos Sarabia, Paulo Sarabia e o Antônio Sarabia, são 2 irmãos e um primo, que eu tenho muita honra de hoje ser consultor e mentor da diretoria desse grupo. Sensacional, muito bacana. Isso aí. Franco, vamos deixar nos créditos depois o site do Instituto, tá? Para as pessoas que Sabe quiserem. Que é a coisa mais fácil de achar? Tudo. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, site do grupo, tudo. Franco Júnior Palestrante. É só isso. Simples assim. francojuniorpalestrante.com.br é o site. Facebook, Franco Júnior Palestrante. Instagram, Franco Júnior Palestrante. YouTube, Franco Júnior Palestrante. TikTok, Franco Júnior Palestrante. Então tá aí, pessoal. Tá, mas a gente também deixa anotado isso daí para facilitar também. Franco, quer deixar uma mensagem para o nosso público? Quer deixar mais uma inspiração? Fica à vontade, a gente já está caminhando para o nosso final. E antes de mais nada, de novo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por estar aqui fazendo parte dessa história com a gente, acreditando e confiando no nosso trabalho. Obrigado, Franco. Eu quero agradecer, Nilson, pelo convite. Dizer que você é alguém que me inspira muito pela tua trajetória vencedora. Vencedora e de muita persistência. Muita persistência mesmo. Agradecer ao Vinícius pelo reencontro gostoso que eu tive aqui com ele. E dizer o seguinte para vocês que estão nos assistindo. A comunicação é algo que transforma. Não é um resultado da noite para o dia. Não é fazendo um curso que você transforma a sua comunicação e transforma os seus resultados. Mas o curso é sim o início de um processo de transformação, que talvez se você não fizer, você não tenha esse pontapé inicial. Preste mais atenção na sua fala e principalmente preste mais atenção nos benefícios que uma mudança de comunicação proporciona. Se eu te pedir para que você pense em 3 líderes, certamente os 3 líderes que você pensar, seja um líder religioso, seja um líder político, enfim, independente de que líder seja, eu tenho a plena convicção de que são pessoas
que se comunicam de uma maneira que outras pessoas entendem o que esse líder fala. Ou seja, a comunicação ela passa pela liderança. A comunicação passa por uma mudança não só do jeito de falar, mas principalmente uma mudança de mentalidade. A grande mudança da comunicação não é um curso que oferece, não é um livro que oferece, mas é o jeito que você começa a ver as coisas. Primeiro, a comunicação interna sua, aquela voz interior que fica, não vai dar certo, você não vai conseguir, não vai, sabe, para com isso, se acomoda, se aquiete, não inventa, para com isso, sabe, muda essa comunicação interna. Diga, seja um irrequieto positivo, alguém conformado com a sua situação atual. Se ela já é boa, ela pode melhorar ainda mais. Se ela não é aquilo que você gostaria que fosse, agora é a hora. Hoje, exatamente hoje, é o momento que daqui a um ano você vai falar assim, puxa vida, eu comecei a mudar minha comunicação e veja, 12 meses após, quais são os resultados que eu estou tendo na minha vida, na minha carreira, e principalmente os resultados que você está tendo como ser humano. E entenda mais uma coisa, nesse processo de mudança, muitas pessoas vão dizer, não é só a voz interior que vai dizer para você que não vai dar certo. Muitas pessoas vão dizer que isso é frescura, que você não deve, sabe, se preocupar com isso, que isso é uma coisa que não vai mudar em nada a tua vida. Esqueça esse tipo de comentário. Esqueça esse tipo de fala. Se espelhe em pessoas que estão em lugares onde você deseja estar. Você ainda não chegou lá? Não desanime. Entenda que de onde você veio e aquilo que você já conquistou e já evoluiu é a molinha propulsora para que você continue essa transformação até chegar, aí sim, no local onde essas pessoas que você tanto gosta, tanto admira, já estão. Sensacional. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, amigo. Franco, obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Connect Time. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua paciência. E é isso. Franco Júnior, muito obrigado. Obrigado. Sucesso cada vez mais, Franco. Todos nós estamos cada vez mais torcendo por você. Para nós, sempre. Valeu, Franco. Obrigado. Abraço.